Olá, noiva do Cordeiro, a paz seja com você, que Deus te abençoe ricamente, que a glória de Deus inunde a tua vida, as bênçãos, prosperidade, felicidade, saúde, plena paz. Que tudo isso seja uma constante na tua vida, é o desejo do coração da missionária, que você vá bem, que tudo vá bem com você, certo? Seja bem-vindo quem não me conhece, sou a missionária Helena e cá estamos para trazer partes da Bíblia que nós pratiquemos. Que a Bíblia não seja somente ouvida por você, mas que você pratique também a palavra do Senhor. Estamos muito felizes diante de tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito a nós. E cá estamos para trazer hoje um assunto meio polêmico, mas eu quero adiantar que aqui nós não polemizamos nada. Por isso, o assunto que eu vou trazer nesse vídeo, eu quero fazer um comparativo com a Bíblia, obviamente, e quero trazer também somente uma pincelada, vamos dar uma pincelada, porque o tema que nós vamos tratar aqui é tema de discussão mais aprofundada, não dá, como é um tema complexo, não dá para tratar aqui somente falando sobre isso. Mas você pode entrar em contato com a gente conversar sobre isso bastante, certo? Então, estou bastante feliz. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e faça o seguinte, traz mais um. Nós precisamos aumentar esse número aí. Vamos mostrar a força que a gente tem. Bora aí, CCR. Vamos lá? Então, vamos que vamos. Olha só, o tema do assunto de hoje foi sugerido por um inscrito e eu fiquei muito feliz. Estou muito agradecida a você que sugeriu esse tema, porque o canal ele trata de temas atuais mesmo, de assuntos tanto seculares como bíblicos, mas todos com aquela vertente para a Bíblia. O que a Bíblia acha disso? O que é que nós podemos fazer com relação a isso e aquilo? Então, o tema do vídeo de hoje é doutrinação nas escolas. Foi uma sugestão de um inscrito e nós vamos procurar dar uma pincelada nesse assunto aqui. Combinado? Para começar, você pega a sua Bíblia e leia lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2. Vamos lá. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Deuteronômio 32, 2. Doutrina é ensinamento, são ideias, né? E aí, quando a palavra de Deus diz assim, goteje a minha doutrina, ele quis dizer assim, ó, para ir fazendo isso de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Então, doutrinação nada mais é do que ensinar alguma coisa de pouquinho em pouquinho ali, devagar e constante, devagar e constante, devagar e sem pausa, devagar e sem pausa. A Bíblia diz para nós fazermos isso com quem? Com a palavra de Deus. O Senhor Deus, sabendo disso, ele disse, goteje a minha doutrina, goteje os meus ensinamentos, destile o meu ensinamento como orvalho. Já parou para prestar atenção no orvalho? Ele passa a noite todinha pingando suavemente aquele tiquinho. Quando é de manhã, as folhinhas estão tudo suadinha. É assim que tem que ser um ensinamento. Devagar e constante, devagar e sem pausa. Também diz, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Você imagine se a chuva caísse um toró em cima das plantas, acabaria com as plantinhas. Então Deus, na sua onisciência, ele pinga, né? Vai devagarzinho e aquilo ali supre a necessidade da terra em relação à água. Então, para nós entrarmos nesse tema, eu quis ler essa passagem bíblica e quero trazer para você o primeiro ponto para a gente dar uma pincelada nesse assunto. Ó, o que é doutrinação? Segundo a Bíblia, é ensinar devagarzinho, devagarzinho, né? Aí eu fui buscar uma definição. É o processo de incutir ideias, atitudes, estratégias cognitivas ou uma metodologia profissional. Muitas vezes é distinta da educação pelo fato de que se espera
que a pessoa doutrinada não questione ou analise criticamente a doutrina que está sendo ensinada. Então, doutrinação nada mais é do que ensinar de pouquinho em pouquinho, incutir na cabeça as ideias ou algum ensinamento. A diferença do que nós queremos falar e que está infelizmente acontecendo por aqui no nosso país, e não somente aqui, mas isso é uma ideia que vem de muitos outros países, inclusive aqueles que gostam de guerra. Então eles pegam as crianças e ensinam as crianças as ideias dele, e assim vai, né? Então é uma doutrinação, ensinamento constante, ali, ó. Então, com certa maldade, alguns líderes, alguns instrutores, né? Eles usam da sua autoridade nas escolas para quê? Para ir incutindo ideias que não é no campo da escola, que não é para aquilo dali. E por que as crianças? Porque a criança está com a mentezinha aberta, então ela vai incutindo ideias e no futuro aquela criança vai trazer à tona tudo aquilo que foi colocado durante o processo de aprendizagem. É infelizmente assim que está acontecendo nas nossas universidades, nas escolas. Por isso, papais e mamães, tomem cuidado. Quando seus filhos vierem, olhe a lição, converse com eles sobre o que está acontecendo nas escolas, na escola, como foi a aula, meu amor, e vá trabalhando isso. Sabe por quê? Porque, infelizmente, quando eles estão lá, eles podem encontrar pessoas de má fé que vai distorcer todo o ensinamento que você deu, todos os princípios que você deu dentro da sua casa, dentro do processo de criação do seu filho, e isso é muito perigoso. Como eu disse, o canal não tem intenção de polemizar, não estamos aqui polemizando nem nada, mas a doutrinação é ensinar, então ela tem o ponto positivo. O ponto negativo é quando a pessoa começa a doutrinação sem dar o outro lado. Isso, sem dar outra oportunidade da pessoa criticar, da pessoa analisar, da pessoa não querer aquilo lá, não querer se enturmar naquilo ali. É onde está o perigo, entendeu? Porque na autoridade de liderança, muitas vezes, o que está ali exercendo, vamos dizer assim, entre aspas, a educação para o filho da gente, então eles usam daquela autoridade para impor certas ideias. E como a mentezinha da criança imatura ou do jovem, porque um jovem de 16, 17, 18 anos ainda é uma criança. E aí, infelizmente, com o processo de doutrinação, o jovem, a criança vai se tornando jovem, ele se torna uma pessoa sem decisão própria. Por quê? Porque foi incutido, sei lá a palavra, incutido no coração, na mente dele, as ideias que na verdade não são deles. E às vezes vai muito de encontro com os princípios daquela criança, daquele jovem. E aí acaba se tornando, eu conheço casos de pessoas que se tornaram muito rebeldes a ponto de saírem de casa porque achavam que os pais eram débeis e aquela coisa toda. Eu conheço alguns casos porque a gente acompanha esses assuntos de frente, né, de perto, mas aqui no canal eu não quero aprofundar, porque o assunto aqui é mais dentro da Bíblia, mas a pedido desse inscrito que nós falássemos sobre isso, então a gente veio dar uma pincelada, mas a gente pode sentar e a gente pode conversar sobre isso bastante, muito, muito mesmo, porque eu notei que você tem interesse e você é muito inteligente, então é bom demais. Então olha só, aí acontece que os princípios bíblicos que a gente coloca na vida dos nossos filhos, a verdade que a gente coloca no coração dos filhos da gente. Então, quando eles vão para a escola, existe um perigo muito grande dessa doutrinação. Então, tem todo um processo de lavagem cerebral mesmo, infelizmente. Então, tenham cuidado, tomem cuidado. Quando se é criança, dá jeito. Então, a gente vai acompanhando, vai batendo de frente com aquilo, porque é inevitável, né? Infelizmente. Então, ó, nas escolas, infelizmente, de novo, estou repetindo isso porque é muito triste realmente. Então, nas escolas, existe essa maldade, né, de alguns profissionais de estar incutindo nos nossos filhos ideias que
no meu parecer, no meu ponto de vista quadrado, porque eu sou quadrada, a escola é para ensinar matemática, português, história, ciência, geografia. Na minha época, moral e cívica, entendeu? Ensinar sobre os bons costumes, né? Ética, essa coisa toda. Então a escola é para isso. Mas infelizmente estão usando as escolas e universidades para fazer lavagem cerebral nas crianças, nos jovens, e infelizmente nós temos uma gama de jovens que tem preguiça de pensar, que Maria vai com as outras. Às vezes são pessoas tão capazes, mas aí pega aquela capacidade e vai usar por algo que é inútil, infelizmente. Então, para mim, no meu ponto de vista, né, como eu disse, é muito complexo, não dá para a gente falar tudo aqui do jeitinho que nós, para né, mastigar bem esse assunto, mas a doutrinação em si é uma coisa boa, porque ela é ensinar de pouquinho em pouquinho, ensinando ali, ó, por etapas e devagarzinho, como disse em Deuteronômio 32:2, goteja a minha doutrina. Então, você quer ensinar alguma coisa, você vai ensinar com atitudes, você vai ensinar com palavras e vai ser constante naquilo. A doutrinação nas escolas, no sentido que o inscrito pediu, que eu entendi, é em relação a incutir ideias que estão fora do contexto do que nós temos como princípios bons, princípios, né, plausíveis para a vida. Então vem a ideia, várias ideias, né? Nós temos visto aí que a política, inclusive tem um projeto que é escola sem partido, e é uma guerra constante. De fato, minha gente, a escola não tem partido. A escola é uma instituição de ensino, e não de tomar partido para cá e para cá. Isso daí é fora do ambiente escolar. Eu, como professor, eu defendo muito isso, que a escola seja lá um local de ensino, de trazer ciência, e não debates, e não, não, isso daí já é para a área da sociedade. Cria aí um lugar e vão debater e vão fazer o que quiser, né? Eu vi outros dias umas mães, inclusive, procuraram a mim, muito angustiadas por causa de coisas que estavam acontecendo na escola, que o filho chegou em casa desesperado, chorando, né? Então são ideias que estão sendo incutidas na mente da criança e do jovem indouto, porque o jovem que tem compromisso com a verdade, com Deus, com a moral, com o entendimento, ele não vai se prestar a certos papéis, né? Ele vai ter senso. Mas, infelizmente, a doutrinação lá dentro, ainda mais dizendo, você pode pensar por si só, você não sei o quê, e não entende a pessoa, muitas vezes, que está sendo manipulada. E ai de quem falar, ninguém fala e não, porque o negócio é sério, a mente da pessoa já está cauterizada. Mas Deus há de ter misericórdia, nós temos orado, nós temos ajudado, pelo menos os jovens daqui da Reviver, a gente fica no pé ali, né, acompanhando tudo que pode, né, as crianças também, a gente conversa bastante com as mães, para que tenham cuidado, que acompanhem os exercícios das crianças, que vão até a escola também, para ver como é que acontece o dia a dia dos seus filhos, vez por outra, que sejam presentes. Amados, a educação já foi uma coisa maravilhosa aqui nesse país, mas atualmente está sendo uma doutrinação para formar pessoas de cabeça oca, que não pensam, infelizmente. Mas ainda resta uma esperança. Se você se ligar com Deus, o Senhor não deixa você perecer. Você vai estudar, se tornar bom profissional, vai se tornar uma pessoa boa, uma pessoa completa. E não vai deixar que essas coisas minem o seu pensamento, o seu entendimento, tá bem? Fica aqui o convite para a gente conversar sobre isso, tá bem? Muito obrigada pela sugestão, gostei muitíssimo. Então, o que é doutrinação? Doutrinação é ensinar de pouquinho em pouquinho, gotejando, como diz a Bíblia, né? Qual é o lado bom dessa doutrinação? É que a pessoa aprende com a frequência, a pessoa aprende. Qual é o lado ruim? É que incutem, muitas vezes, nos nossos jovens, nas nossas crianças, ideias contra a verdade, contra a Bíblia, contra Deus, contra a família. E isso é muito dolorido,
porque a verdade é verdade desde sempre, não é? Então, e nós vemos que toda essa doutrinação, ela direciona para a violência, porque os jovens estão com suas cabeças vazias, infelizmente. Vamos orar e vamos talvez conversar um pouco mais em outro momento, em outro local, né, sobre esse tema tão abrangente, tão atual e tão rico, rico mesmo. Deus abençoe a todos em o nome precioso de Jesus. Cuidem das suas crianças, conversem com seus jovens, certo? Porque a gente está entregando nossos filhos, não sabe para quem quando ele vai para a escola. E quando ele vai para a universidade, é ele a sorte, porque nós já não podemos interferir. Somente orar e pedir a Deus que guarde nossos filhos e que eles entrem e saiam bons profissionais sem serem, né, transformados mentalmente, porque isso é possível, isso é capaz. E quando isso acontece, a pessoa não consegue enxergar a situação. Por quê? Porque na mente dela ela acredita naquela verdade que foi doutrinada durante um bom período de tempo. Então se tornam soldadinhos. E isso é muito triste. Que Deus guarde a nossa vida. E a Bíblia diz que isso aconteceria. Então não é de se surpreender que nós estejamos enfrentando isso aqui no nosso país. Tá bem? Forte abraço. Vigia. E você que me sugeriu, você é jovem. Obrigado pela sugestão de novo. Estou realmente feliz. E abre a tua mente para Jesus. Começa a ler a Bíblia. Começa a ler despretensiosamente, só para ler. Aí você vai entender muitos conceitos. Você vê que a Bíblia é tão maravilhosa que quem faz curso de direito tem por obrigação ler a Bíblia. Por quê? Porque ela é direito, ela tem leis, ela é um manual para a nossa vida, para a gente se conduzir bem aqui nesse mundo, certo? Forte abraço para todo mundo. Fica aí o convite para a gente conversar mais sobre esse assunto.